Marcos 5, versículo 21. Nos diz a palavra de Deus. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Os amados podem sentar-se. Mantenham a sua Bíblia aberta nesse texto, que nós vamos voltar a esse texto. Que a partir desse momento, você possa verdadeiramente se desligar de qualquer preocupação. Nós sabemos que amanhã é segunda-feira. Sabemos que muitos têm tantas coisas para resolverem amanhã. Mas se você receber essa palavra hoje, com certeza o Senhor lhe fará amanhã, em todas as circunstâncias, mais do que vencedor. Creia nisso. Amados, esse texto é bastante conhecido da maioria da igreja. Eu creio que todos já ouviram falar da cura da mulher do fluxo de sangue. Ela hoje não é o foco principal da ministração. Não é o milagre que ela recebeu. Hoje eu queria que você pudesse entender que em Jesus está e sempre estará a sua vitória. Em Jesus está e sempre estará o seu socorro. Nele está sempre a solução de todos os seus problemas. Quantos creem nessa porção? Amados, não dá para ignorarmos essa realidade. A última palavra sempre é de Jesus. Amém? Parece simples nós dizermos isso, né? Mas eu queria que você pudesse entender isso. A última palavra sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus projetos, sobre os seus trabalhos, os seus negócios. A última palavra sempre é de Jesus. Nada escapa ao controle daquele que tudo pode. Se você crer nessa verdade, se você tiver a convicção inabalável de que nele há autoridade e poder para resolver todas as situações, você precisa começar a crer e, em crendo, descansar no Senhor. Mas descansar em Deus é uma porção tão bendita que Ele nos dá, porque esse descanso faz com que nós possamos ter essa certeza da vitória. Não importa, amado, qual seja ou quais sejam as circunstâncias adversas,
as situações que temos que enfrentar. Não importa o quanto nós já tenhamos sido triturados por essas circunstâncias. Se nós crermos e começarmos a caminhar em vitória, a descansar no Senhor, nós precisamos saber que pode demorar um pouco, mas a vitória virá. Só que enquanto ela não vem, em crendo e descansando, toda ansiedade, toda aflição, toda preocupação é dissipada pela autoridade e pelo poder de Jesus Cristo. Mas a autoridade é uma coisa interessante. Quantos aqui, viajando pela estrada, você dirigindo aí a 100, 110, 120, é bom não passar disso, né? 100, 110, 120, de repente sai um guarda rodoviário ali, policial rodoviário. Mas às vezes eu fico observando a tranquilidade com que ele sai, às vezes lá do estabelecimento dele ali, né, do posto policial. Ele sai e entra na estrada como se não tivesse vindo o carro. Os irmãos já perceberam que ele faz isso? Ele sai do lugar assim, e entra na estrada e faz assim, ó. E você fala, será que é comigo? A primeira reação nossa, sua, eu creio, quando você vê ele levantar as mãos, a primeira reação é diminuir a velocidade. Ou até parar. De repente ele faz assim para uns, vem, para outro fala, para, vai lá, encosta. Irmãos, são carretas, caminhões, ônibus, veículos, motos, estão na estrada numa velocidade que se passasse por cima dele viraria pó. Mas ao levantar das mãos dele, há toda uma reação em cadeia entre todos os motoristas e sobre todos os motoristas, e todos ficam assim preocupados em não ferir aquela ordem, não desobedecer aquela ordem, porque reconhecem naquele policial militar uma pessoa que tem autoridade. Se passar um bêbado na estrada, dizer assim, você para. Você vai procurar não atropelá-lo, né? Mas não vai parar. Se alguém sem uma vestimenta de autoridade for na estrada e der sinal para vocês também, não vai parar. Quantos param quando alguém pede carona, fica ali na estrada? Levanta e pede, pelo amor de Deus, para. Você passa, fala, não vou parar. Por que não para? Porque não tem autoridade reconhecida. Pode ser que alguém esteja ali pedindo carona e tenha muito mais poder e autoridade do que um guarda policial, um guarda rodoviário. Só que, por não estar adequadamente vestido, não estar com a farda, que lhe dá o reconhecimento da sua autoridade, ninguém obedece. No reino espiritual, amados, ocorre da mesma forma. Jesus disse assim para os discípulos, olha, eu lhes dou autoridade sobre os espíritos imundos, sobre os demônios. Quando vocês disserem para um, sai, ele tem que sair. Porque toda autoridade, o Pai me deu aqui na terra e também no céu. Ele disse, foi me dado toda a autoridade, todo o poder. Então, quando nós reconhecemos que Cristo, Jesus Cristo, tem autoridade e poder, quando Ele fala, nos cabe obedecer. Às vezes nós temos dificuldade de obedecer, porque não conhecemos ou ainda não reconhecemos a plena autoridade que Ele tem. Mas eu queria que você soubesse, nele está toda a autoridade e todo o poder. Creia nisso. Nada diferente disso prospera no reino espiritual. Ele, pela sua bondade e pela autoridade que Ele conquistou, Ele também derramou sobre nós poder. Ele disse para os discípulos e diz para nós, vocês não vão sair, dar testemunho, vocês não vão fazer a obra, enquanto não vier sobre vós o poder do alto. Porque quando descer sobre vós o Espírito Santo, vocês receberão da parte dele poder. Há um texto muito conhecido, queria que os irmãos fossem lá até Atos capítulo 19, só para os irmãos entenderem o que é o reconhecimento de uma autoridade.
A autoridade de Jesus Cristo, uma autoridade conquistada pela obediência. Quando o Espírito de Deus está em nós, nós somos também revestidos dessa mesma autoridade, desse mesmo poder. Em nós não temos poder algum se do alto não nos for dado. Atos capítulo 19, versículo 13, diz assim, todos acharam? Atos 19, 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, leia junto comigo: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Quem é você? Quem é você mesmo? Irmãos, no reino espiritual, demônio disse para aqueles que estavam invocando o nome de Jesus: esconjuro-vos, ou vos expulso por Jesus. Que Jesus? A quem Paulo prega. Na verdade, eles não sabiam quem era Jesus. Eles viam Paulo operar essa autoridade, esse poder, através do nome de Jesus. Disseram: pô, esse nome tem poder. Esse nome tem poder, então vou usar esse nome. Mas os espíritos malignos reconheciam em Jesus Cristo autoridade e poder. E reconheciam que o apóstolo Paulo estava também revestido dessa autoridade e desse poder, porque nele habitava, através dele agia o Espírito Santo de Deus. Então, quando esses filhos de sacerdote judeu, um dos principais da sinagoga, vem e tenta usar da mesma forma, usar a mesma linguagem. Amados, o que faz com que o poder se manifeste, a autoridade seja reconhecida, não é falar em nome de Jesus. É o Espírito Santo que está dentro de nós, numa linguagem espiritual, determinar que o poder de Jesus Cristo está fluindo através da minha vida, da sua vida, para que realize o poder a que se propõe no momento em que se usa o nome de Jesus. Então, esse Espírito maligno falou: conheço a Jesus. É impossível Jesus não ser conhecido e reconhecido no reino espiritual. E bem sei quem é Paulo. É impossível que aqueles que estão cobertos pelo sangue de Jesus Cristo, é impossível que aqueles que estão possuídos pelo Espírito Santo de Deus não sejam reconhecidos também no reino espiritual. E Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. O nome de Jesus é um nome que é sobre todo nome. A autoridade, o poder de Jesus Cristo era reconhecida pela grande maioria dos judeus naquele tempo. Hoje nós precisamos muitas vezes compreender esse mistério da palavra para entender por que é que, tendo o Espírito Santo e falando em nome de Jesus, os milagres acontecem, o poder de Deus se manifesta de tal forma que no reino espiritual, quando o inimigo das nossas almas, ou os inimigos da nossa alma, olha para nós, olha para a minha vida e para a sua vida, ele já sabe: aquele que está vindo tem autoridade e poder, porque o Espírito de Deus está nele. Ele tem a marca do sangue. Ele tem uma luz que nós não podemos olhar para ela. O Senhor opera nele e através dele. Quando Jairo, principal da sinagoga, um dos príncipes de Israel, doutor da lei, amados, ele transgride, vou chamar dessa forma, ele transgride uma situação que a maioria dos da sinagoga não queriam aceitar, reconhecer a autoridade e o poder de Jesus Cristo. E vai procurar Jesus, sabe por quê? Porque a filha dele estava quase morrendo. E ele não tinha dúvida, em Jesus estava a solução do problema que ele estava vivendo. Por quê? Porque Jesus tinha e tem. Porque ele é o mesmo de ontem, de hoje
e o será eternamente. Ele tinha autoridade e poder. Ele esquece a regra da sinagoga. Ele esquece que os fariseus, os escribas, não aceitavam o ministério de Jesus Cristo. Ele não está mais preocupado com o que os outros poderiam pensar dele. Sabe por quê? Porque ele estava vivendo uma situação real. A filha dele estava prestes a morrer. E ele abandona toda a tradição judaica, abandona toda a preocupação com o conceito dele em relação aos demais príncipes da sinagoga, em relação aos sacerdotes, aos escribas, aos fariseus, aos doutores da lei. Ele esquece tudo isso e vai buscar a solução do seu problema. Eu não sei qual problema que você está vivendo hoje. Eu não sei quais as circunstâncias que você precisa vencer. Mas o que eu sei e posso lhe afirmar com plena convicção, a solução do seu problema está em Cristo Jesus. Busque-o, nele está a solução do seu problema. E mas ele tem uma certeza tão inabalável dessa situação, que diz a palavra, que ele, lembrando que era uma das colunas da sinagoga, chega diante de Jesus e prostra-se aos pés de Jesus, reconhecendo em Jesus autoridade e poder, reconhecendo a posição que Jesus tinha. Amados, quando nós temos algum problema sério, ainda que tentamos dissuadir, ainda que tentemos ignorar, ainda que estejamos um pouco preocupados com o que os outros vão pensar de nós, quando chega no afunilamento, não tem mais saída, não interessa mais o que A, B, C ou D pensa, não interessa mais, você tem que se prostrar e deve se prostrar diante do altar do Senhor, tendo a certeza que do altar do Senhor, do poder de Deus, do poder do sangue de Jesus, do nome de Jesus, virá a sua vitória. Quantos querem nessa porção? Fala glória a Deus. Mas não devemos nos preocupar jamais com o que os outros vão pensar. O que será que o meu vizinho vai pensar de eu vir todo dia para a igreja? O que será que a minha família vai pensar de eu ter tido esse encontro com o Senhor Jesus? O que será que os meus amigos vão pensar se eu abandono agora as coisas mundanas e me concentro nas coisas santas? O que será que vão pensar, amados? Deus permite muitas vezes que nós sejamos espremidos, moídos, até uma situação, às vezes até o fundo do poço. Porque quando você chega lá, primeiro que quando você está no monte, tem muita gente junto com você. Numa situação favorável, não faltam amigos. Agora, numa situação adversa, diz a palavra de Deus que você será incapaz de contá-los nos 5 dedos da mão. Porque quando a coisa aperta, quando a coisa fica brava, quando a circunstância, amados, ela está num processo em que você não vê saída humana para ela, dificilmente você vai ter algum humano ali disposto a te ajudar. E quando Deus tem um propósito na sua vida, Ele permite isso, para que você saiba que o seu socorro, a sua vitória, está nele. O salmista diz assim, Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, e pergunta a si mesmo, de onde me virá o socorro? E responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amados, ter essa certeza é caminhar em vitória. Jairo chega e prostra-se diante do Senhor, e clama a ele, dizendo assim, minha filha está moribunda. Eu queria que o Senhor fosse até minha casa, ele impusesse as mãos, para que ela fosse curada. Jesus não pergunta que doença era. Jesus não pergunta nada a respeito disso. E ele vai, diz a palavra, que ele começa a ir com ele. Versículo 24. E foi com ele. E seguia uma grande multidão que o apertava. Amados, Jesus Cristo, quando resolve operar, ele não está preocupado com quem está perto. Ele não está preocupado com que tradição, em que tradição, por qual tradição a sua família preza. Ele está preocupado em fazer com que você possa entender que Ele é a sua solução. Que se Ele não fizer, ninguém mais faz.
Mas há um tempo nas nossas vidas em que Deus permite que nós nos frustremos com o socorro da parte do homem. Que a palavra de Deus diz que o socorro da parte do homem é vão. Vão é o socorro da parte do homem. Ele pode durar um tempo. Pode durar um tempo. Nós estávamos nos lembrando hoje à tarde, conversando sobre a palavra de Deus, os milagres de Deus. Estávamos lembrando de você, Betinho. Essa semana aqui vai completar um ano em que Deus operou um grande milagre na sua vida. Então, lembrando assim que houve uma tarde em que os médicos jogaram a toalha e disseram assim para o pai do Betinho, que também é médico, falou: ó, não tem mais jeito. Aqui em Sorocaba não tem mais solução para ele, vamos ter que transferi-lo para São Paulo. Ainda é um risco muito grande. Precisamos transferi-lo para São Paulo. Irmãos, nesse momento, o pai, a mãe, a família, que ele não podia fazer nada, o Betinho, nem sabia o que estava acontecendo com ele. Aí tem que tomar uma decisão. Exatamente naquele dia nós tínhamos culto, e um culto de aniversário. O ano passado, culto de aniversário. Aí eu liguei para o pai dele, o Beto, e disse assim: olha, Beto, nós vamos estar hoje com muitos pastores na igreja, culto de aniversário. Irmãos, eu não sabia da situação, Eu falei: e o Senhor está tocando no meu coração para te falar que nós vamos estar lá. Se você puder estar também, nós vamos estar levantando um clamor pela vida do Betinho. Quantos estavam aqui no aniversário do ano passado? Glória a Deus. Vamos levantar um clamor pela vida do Betinho. Não sabia como estava o coração do pai, da mãe, da irmã, dos amigos, não sabia nada. Preocupação dos médicos. Mas o Senhor tinha dado essa direção de nós levantarmos um clamor. E levantamos o clamor. Quando se clama a Deus para se alcançar um milagre, se clama em nome de quem? Jesus. Não há outro nome. Não há outro nome. Nós clamamos, amados, e sem saber a situação exata que estava o Betinho. E dali a pouco, o Beto, o Tebet, o pai dele, recebeu ali uma mensagem no celular dizendo que os parâmetros haviam melhorado. E foi aquela alegria na igreja. Não tinha mais solução humana. Não tinha mais como a medicina intervir de tal forma que pudesse garantir: fica tranquilo que seu filho vai ser curado. O pai poderia ter ficado ali junto à cama, na UTI. Poderia ter chamado uma junta médica. Mas por crer no poder de Jesus Cristo, os pais, a família, buscou a face do Senhor, porque tinha certeza que se ainda pudesse existir uma solução, essa estava em Jesus. Sabe o que significa isso, amado? Quando há o mover, o exercício dessa fé, Deus se alegra no trono e traz vitória para aqueles que creem. Mas é tremendo isso. Nós pudemos contemplar esse ano, se Deus der graça, o Betinho estará conosco no louvor. A maioria dos que estavam aqui de fora nem sabem quem é o Betinho, mas vão conhecê-lo agora. Né? Como diz assim: por essa vida nós clamamos. Olha onde o Senhor colocou um ano depois. Mas para Deus não há impossível. Para nós sim, mas para Ele não, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E quando Ele opera, ninguém pode impedir. Jesus acompanha Jairo. E de repente, surge no caminho de Jairo alguém que vai ali entulhar os poços de Jairo. Uma mulher que diz a palavra de Deus, há 12 anos, diz o versículo 25, e certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Mas há um particular, em Israel, uma mulher com fluxo de sangue, mulher no tempo da sua menstruação, ela não podia sair de casa. Ela era proibida porque diziam que ela estava num tempo de imundícia. Que ela não podia, porque ela contaminava, o lugar que ela estivesse, ela contaminava, e ela não podia sair de casa. Essa mulher também não estava preocupada, o que a lei falava, o que os judeus iam pensar,
o que as outras mulheres iam falar dela. Ela não quis nem saber o que é que os vizinhos estavam pensando da vida dela. Ela não estava preocupada com a sociedade. Amados, ela era uma mulher rica, que por 12 anos gastou tudo quanto tinha, buscando solução, e não havia encontrado. Ouvindo falar de Jesus, ela falou: é Ele. Nele está a minha solução. Amados, foi lá dentre a multidão. Poderia ser condenada, poderia ser apedrejada, poderia ser rejeitada, não estava preocupada com isso. Às vezes nós temos uma certa preocupação em expressar a nossa fé, em buscar a nossa vitória em Cristo Jesus. Ficamos assim muito preocupados com o conceito que as pessoas terão de nós, o que eles vão pensar. Como que eu vou agir, às vezes para passar até como agente secreto de Jesus Cristo, para que as pessoas do meu trabalho não saibam, né, que eu sou de Jesus. Não vou falar muito não, porque vão falar que eu sou fanático. Irmãos, você quer alcançar a vitória? Esquece. Não olhe nem para a esquerda, nem para a direita. Não mude a direção do caminho, como o pastor Nelson já disse isso, já foi repetido hoje 2 vezes. Permaneça nesse caminho e creia a sua vitória, a sua cura, a sua libertação. Muito mais do que para você caminhar, você já tem que estar com a salvação, mas muito mais do que tudo aquilo que você possa imaginar para a sua vida, você só vai encontrar em Jesus Cristo. Nele está todas as suas vitórias, porque Ele tem autoridade e tem poder. Essa mulher vem, amados, esquecendo tudo, para alcançar a sua cura. Foram 12 anos. Eu estava meditando nessa palavra, na sexta-feira, e o Senhor me fez lembrar, mas eu queria dizer para os amados, houve um tempo em nossa vida, quando nós começamos a travessia do deserto da humilhação, nós não tínhamos recursos para pagar um plano de saúde. Não tinha dinheiro para pagar plano de saúde. Nós tivemos um grande plano de saúde, que era a CACI, né, do Banco do Brasil, ainda hoje é um plano de saúde muito respeitado, excelente. Mas chegou um tempo em que cessou o plano de saúde. Não tinha mais dinheiro para pagar o plano de saúde. E muitas vezes, amados, a gente olhava assim, nós éramos, eu e minha casa, fiéis nos dízimos. Trazíamos os dízimos. Deus sabia que nós não tínhamos condição de pagar o plano de saúde. Não falamos para ninguém que nós não tínhamos plano de saúde. E nós vivemos, amados, de 95 até 2013. 2013 quando que é? Agora. Então eu estou falando de 18 anos. Nós vivemos 18 anos da nossa vida, eu, a Neuza, os filhos, sem plano de saúde. Fizemos um agora porque a idade está chegando. Chegando para alguns, para mim já chegou faz tempo, né? Quando a idade chegar, já chegou, pô. Né? Daqui para frente, glória a Deus pelo tempo aí que eu sei que vai nos fazer caminhar, eu, o Douglas, né? Quem mais? Eliseu, né? O pastor Nelson, né? Vai nos fazer chegar, a Rodinei não está nessa porção ainda, vai nos fazer chegar aí lá nos 80, 85, 90, né? Glória a Deus por isso. Então, 18 anos, amados, sem plano de saúde. Houve um tempo em que Deus foi dando graça, e o valor do dízimo era exatamente o valor de um plano de saúde para a nossa casa. Nós nunca paramos para pensar, entregamos o dízimo ou pagamos o plano de saúde? Entregava o dízimo. Nesses 18 anos, para a glória de Deus, nenhum de nós foi internado, nenhum de nós teve uma doença grave. Fazíamos os check-ups, evidentemente, né, porque era necessário, mas não houve nenhum problema de saúde com nenhum de nós. Sabe por quê? Porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, nos deu saúde, nos fez caminhar em vitória. Ele sabia que nós não podíamos pagar, mas Ele nos deu saúde, Ele nos preservou de todo mal. Se tivéssemos um problema de saúde, como essa mulher teve, se tivéssemos recursos, gastaríamos o que fosse necessário. Quem é que não gastará o que for necessário para recuperar a sua saúde? Muitas vezes nós não entendemos, mas aí está basicamente a diferença entre a riqueza e a prosperidade. Essa mulher era rica, mas não era próspera.
Ela tinha dinheiro para comprar remédio, gastou dinheiro com os médicos, mas não tinha saúde. Às vezes nós nem temos tanto dinheiro, mas Deus nos dá saúde. O dinheiro compra remédio, mas não compra saúde. Mas nós precisamos entender a forma como Deus opera e glorificar a Deus. Evidentemente, sendo simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Deus nos deu graça, nós fizemos esse ano o plano de saúde. Esperamos não usar, mas se for necessário, vamos usar. Deus já nos deu graça para isso. Já não precisamos mais ficar preocupados se o dízimo cobre ou não o plano de saúde. Por quê? Porque Deus está fazendo, nos está fazendo viver uma outra porção. Significa, amados, que quando estamos com Jesus Cristo, Ele que conhece o nosso assentar, o nosso levantar, de longe entende os nossos pensamentos. Nós não precisamos ficar preocupados com nada, porque Ele renova as nossas forças, renova a nossa alegria, renova a nossa paz. E se for necessário, renova a nossa saúde a cada amanhecer, como Ele renova as suas misericórdias. Mas foi um tempo glorioso. Nós não precisamos ficar falando, nem falamos muito, até para não dizer, olha, não fica falando não, quando foi necessário, oportuno. Acho que falei umas 3 ou 4 vezes disso nesses 18 anos de caminhada com o Senhor. Já estamos indo para 19 anos, glória a Deus por isso. Essa mulher, 12 anos, havia vivido dessa forma. Quando esgotou as possibilidades humanas, ela foi procurar Jesus Cristo e falou, nele está a minha vitória. Mas esse processo da cura dessa mulher atrasou a cura daquele que havia procurado primeiro, que foi Jairo. De tal forma, amado, diz a palavra de Deus, que enquanto Jesus curava a mulher, a filha de Jairo faleceu. Chegaram aqui no versículo 35, diz assim a palavra de Deus. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Eu queria perguntar para você, será que Jesus atrasa o seu socorro? Será que a sua situação não foi resolvida porque Jesus está atrasado, porque você ainda não entendeu como é que Deus quer que você haja? De que forma Deus quer que você olhe para Ele? Qual é a prioridade na sua vida? Para que Deus possa ser verdadeiramente o socorro bem presente na hora da sua angústia. Deixa de incomodar a Jesus Cristo, Jairo. A sua filha morreu, Jairo. Quantas vezes nós já ouvimos, esquece, a situação acabou, está morta. Não tem mais jeito. Quantos aqui já ouviram, como um dia a família do Betinho ouviu, não tem mais jeito. Quantos aqui já ouviram isso sobre qualquer circunstância da vida? Se você está aqui hoje, tem sido mais do que vencedor, é porque em Jesus sempre tem jeito. Com Ele sempre tem jeito. Ele não desiste de você. Ele não deixa você frustrado. Ele não decepciona ninguém. Ele ouve esse comentário. E diz assim, versículo 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas. Faça o quê? Crê somente. Amados, há uma particularidade em Jesus, qualquer coisa que nós falamos, Ele ouve, viu? Mais do que isso, você pensar, Ele sabe o que está pensando. O inimigo não sabe, mas Ele sabe. Deus sabe tudo o que acontece com você. Ele sabe quando você joga a toalha, quando você bate na lona, ela fala, acabou para mim. E ele fica torcendo assim, não bata, não jogue a toalha, porque eu ainda não terminei aquilo que eu pretendo operar na sua vida. Eu vou dar a vitória, descanse, creia, fica firme. Amados, para quem tem ido buscar a cura, para quem havia se prostrado diante de Jesus Cristo, para quem tem uma posição de realce, de destaque na sociedade e na religião judaica, ouvir ali dos seus funcionários, dos seus empregados, por que enfadas o mestre? Pode parar, a sua filha morreu. Amados, quantas vezes vocês já ouviram isso?
para tudo tem solução, menos para a morte. Eu quero dizer para você, em Jesus, até para a morte tem solução. Se você morrer em Cristo, e Ele não ressuscitar você, você também não vai querer ressuscitar mais, porque o lugar onde você vai é muito melhor do que onde você está. Creia nisso. O apóstolo Paulo dizia assim, eu fui arrebatado até o paraíso, e não queria voltar. Deus me obrigou a voltar, para falar para vocês que lá é maravilhoso. É maravilhoso. Mas eu quero dizer agora, tirar um pouco da morte física e trazer para as circunstâncias. Qualquer circunstância para a qual você esteja olhando hoje, e diga assim, não tem mais jeito, morreu, acabou. Você hoje vai fechar os seus lábios, e só vai abrir para dizer, em Cristo tem solução. Meu casamento não tem mais jeito, mentira. Eu e a Neuza vamos completar 36 anos de casado esse ano, final do ano, no culto de ação de graças, 30 de dezembro completamos 36 anos de casados. 18 anos atrás, nós olhamos para o nosso casamento e dissemos assim, não tem mais jeito. Nós nem sabíamos o que Deus ia fazer, mas Ele fez. Sabe o que significa isso? Tem jeito. Permaneça firmado. Tape os seus ouvidos para aqueles que não creem. Para de olhar com uma visão humana. A visão humana diz assim, não tem mais, a situação não tem mais jeito. A visão espiritual diz para mim e para você, não temas, creia somente. Não importa qual seja a situação. Jesus fala para ele, Jairo, fica tranquilo. Mas imagine falando para nós isso. A filha morreu. Acabou. Ele fala assim, Deus falando, não temas, creia apenas. Você vai falar, é possível, agora estou delirando. Estou delirando, já morreu. Jesus sai, leva um tempo até chegar à casa de Jairo. Quando ele chega à casa de Jairo, diz assim, no versículo 37, diz assim, ó, olha, presta atenção agora. E Jesus não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, e Tiago e João, os 3 amigos íntimos dele. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Amados, se eles tinham dúvida de que Jesus estava louco, tiveram a certeza que estava realmente. Irmãos, estavam chorando já a menina, estava arrumadinha lá, esperando para ser sepultada. A mãe, certamente esperando o pai, falou, não acredito, foi lá buscar a ajuda de Jesus, já se humilhou, se prostrou aos pés dele, foi buscar. Eu falei para ele, não adianta, não adianta. Ele foi. Agora morreu a menina. Aí Jesus chega agora, todo mundo chorando, pranteando a menina, e fala assim, por que tão alvoroçado, tão preocupado que a menina está só dormindo? Irmãos, crente é todo maluco, né? Crente é maluco. Tem coisa que nós fazemos, amados, assim que Deus não duvida porque é Ele que nos leva a fazer, mas a igreja duvida. Tem coisas na nossa vida que nós falamos, Deus vai dar graça, vai dar vitória. As pessoas falam assim, não acredito, né? Como que pode, pô? Século 21, até tem uma certa cultura, né? Tá nisso aqui, tá, nossa, como que tá falando como se fosse da antiguidade. Como se fosse 2000 anos atrás. Amados, nós temos que viver como se viviam os que alcançavam milagres há 2000 anos atrás. Quanto mais o Senhor nos der para essa porção, vamos permanecer nela. Sabe qual é a reação? Alguém aqui já viveu uma situação assim de declarar uma vitória quando a derrota é certa? Crer numa solução quando não tem mais solução humana? Declarar, amados, que Jesus ia resolver a situação. Quantos disseram assim, não, eu estou descansando agora porque está nas mãos de Deus. Quantos já viveram essa situação? Levante a mão e glorifique a Deus. E aí, quantos já riram de vocês? Quantos já olharam para vocês e falaram, ó, enlouqueceu. Quantos aqui já tiveram essa sensação, ouviram verdadeiramente que as pessoas estavam rindo, ou olhando, escarnecendo, dizendo assim, ficou louco. Quantos aqui já viveram essa porção? Então acompanha comigo na palavra aqui. Não é privilégio seu. Diz assim a palavra de Deus.
Vou repetir o 39. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Leia comigo agora. E riam-se dele. Para aqui. Amados, riram de Jesus Cristo. Sabe por que as pessoas riem quando você fala e manifesta a sua fé? Porque não conhece aquele que você conhece. As pessoas riem porque não viveram o que você viveu. Não viveram os milagres que você viveu. Não foram transformadas como você está sendo ou já foi transformado. As pessoas ainda não alcançaram a porção espiritual que você alcançou. As pessoas não têm a visão que Deus dá aos seus amados e escolhidos filhos. Uma visão, amados, que os olhos naturais não conseguem enxergar. O Senhor nos dá os olhos da fé. E quando Ele nos permite, quando nós nos dispomos a exercitar essa fé, não importa quantos vão rir, não importa quantos não vão acreditar, não importa quantos vão pensar que nós ficamos loucos. Sabe o que nós temos que fazer com esses que não creem como nós cremos, que não veem como nós vemos, que não estão plantados onde nós estamos plantados? Nós temos que tirá-los do caminho. Ou eles nos seguem, ou nós os deixamos. Nós vamos falar de Jesus Cristo. Nós vamos falar dos milagres que temos vivido, que viveremos. Mas nós não podemos alcançar milagres se no ambiente em que nós estivermos, as pessoas estiverem rindo de nós e daquele a quem amamos. Quando as pessoas riem de Jesus, quando nós nos assentamos à roda dos escarnecedores, amados, nós estamos permitindo que as pessoas riam daquele que nos amou e a si mesmo se entregou por amor a nós. Amados, ninguém brinca com Deus. Deus não se deixa escarnecer, diz a palavra. Jesus não estava preocupado quem eram aqueles que estavam na casa. Olha o que Jesus fez. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. E entrou onde a menina estava deitada. Amados, está atrapalhando a sua caminhada? Tira, vai sair da frente. Jesus esvaziou a casa, fala: tem problema não, vocês não acreditam? Então saiam todos. Só vai ficar o pai, a mãe e aqueles que estão comigo, que compartilham da mesma fé. E subiu onde a menina estava deitada. Diz a palavra que ele pega na mão da menina e diz assim para ela: Talita cumi. Que significa: menina, a ti te digo, levanta-te. Sabe o que aconteceu? A morte obedece o Senhor da vida. Menina, levanta-te. Diz a palavra de Deus. Versículo 42. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espírito. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhe deste comer. Ela dormiu um pouco, deve estar com fome. Dá de comer para a menina. Dá de comer para ela agora. Aqueles que riram se assombraram. É isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Jesus quer que você viva. Não se preocupe com os que não compartilham da sua fé. Permaneça firme na fé. Eles virão. Eles te acompanharão. Se você der ouvidos e se permitir distanciar-se do Senhor, você não poderá trazê-los. Mas se você permanecer firme e disser como Paulo: eu estou firme, eu creio na vitória, porque eu sei em quem tenho crido. Amados, ninguém poderá impedir a sua vitória. Jairo, não temas, creia, a menina não morreu, está dormindo. Amados, quem tem autoridade e poder para dizer isso numa situação de morte real é aquele que tem a última palavra. Na minha vida e na sua vida, não importa o que tenha acontecido ou esteja acontecendo, não importa o que as circunstâncias estão expressando que vai acontecer, creia nisso. A última palavra é de Jesus. É de Jesus. Se as pessoas com quem você está caminhando não creem como você crê, não compartilham da fé que
que você compartilha o Senhor. Se elas ficam escarnecendo, rindo, deixa, como disse o Senhor Jesus àquele jovem, deixa aos mortos enterrar os seus mortos, mas você vem e siga-me, porque grandes coisas verás. O Senhor quer que você hoje creia. Qualquer situação, circunstância, ainda que algo que você possa dizer, morreu, em que área for da sua vida, não diga mais nada. Creia e diga para a circunstância, a última palavra da minha vida, em tudo aquilo que me rodeia, em todas as situações, pertence ao Senhor Jesus. Dele é a última palavra. Enquanto ele não disser não, não é não. Enquanto ele não disser sim, não é sim. Mas quando ele disser, para mim e para você, em todas as circunstâncias, você será mais do que vencedor. Creia na sua vitória, porque quem falou é aquele que tem autoridade e poder, e ao qual pertence a última palavra sobre a sua vida e todas as circunstâncias que o rodeiam. Não existe uma única área da sua vida que não pertença ao Senhor. Creia e se alegre. A última palavra é de Jesus. Se você crer, você hoje pode viver o seu milagre. As circunstâncias hoje podem tomar outra direção. Quem diz isso é aquele que até o mar e os ventos lhe obedecem. Quantos creem nessa porção, glorifique ao Senhor e se coloque em pé na presença daquele que tudo pode, em nome de Jesus. Amados, essa porção gloriosa é a palavra que o Senhor traz para a sua vida, nesta semana que se inicia, para dizer, para que você possa crer, esta sua semana será uma semana de bênçãos e vitória, porque a sua vida, a sua família, o seu trabalho, os seus negócios, os seus projetos, estão nas mãos daquele que tem a última palavra. Amém, amados? Ao nome do Senhor, glórias. Ao nome do Senhor, glórias. Você que crê e que tem certeza de que Ele está no controle, eu queria que você pudesse agora orar. Eu não queria orar sozinho hoje. Eu queria que você pudesse orar e fosse uma oração de gratidão a Deus. Pastor, o senhor está falando isso, mas o senhor não sabe a situação que eu estou vivendo. Eu não quero saber. O que eu quero saber é o seguinte: comece a agradecer. Orou, suplicou, dê ação de graças. Porque a paz de Deus, que ultrapassa a compreensão humana, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Declare a sua vitória. Deus já liberou a sua vitória. E a sua vitória se chama Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos. Te damos graças, ó Pai, pela porção gloriosa que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Queremos te dar graças por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, Pai. Por tudo que temos vivido. Pelas porções abundantes e transbordantes. E também pelo tempo de escassez. Porque a tua palavra diz que tu fazes, ó Pai, o tempo da adversidade em contraposição ao tempo da prosperidade. Para que nós não saibamos o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas as nossas vidas estão em tuas mãos de poder. E segundo o teu querer, as circunstâncias te obedecerão e nos favorecerão. Senhor Jesus, tu és o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. A ti a honra, o louvor e a glória. Ao teu nome, Senhor. O nome que é sobre todo nome. Nós damos louvor e glória. Porque sabemos que a ti pertence a última palavra. E quando tu dizes da morte, está dormindo. E quando tu dizes da enfermidade, está curada. E quando tu dizes dos aprisionados, está liberto. E quando tu dizes daqueles que estavam perdidos em pecados, está salvo. Nós cremos, ó Senhor, que tu estás operando essa vitória. Por isso nos alegramos na tua presença, Senhor. E damos graças pelo mover das tuas mãos poderosas sobre as nossas vidas. E pela manifestação do teu Espírito.
aquele que quando habita em nós, nos faz ser reconhecidos como quem tem autoridade e poder no reino espiritual. Assim, Senhor, te agradecemos, crendo que esta será mais uma semana de bênçãos e vitória, crendo que os casamentos serão restaurados, crendo que saúdes serão restauradas, crendo, Senhor, que não apenas as enfermidades físicas, mas as espirituais, as emocionais, as psíquicas serão totalmente curadas. Crendo, Senhor, que não há porta que o Senhor não possa abrir e ninguém nunca mais fechará, e que não há porta que o Senhor feche e que qualquer possa abrir. Cremos, ó Pai, em nome de Jesus, que o poder e a autoridade que foram dadas a Jesus Cristo serão manifestas em nosso favor, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus e pelo poder do Teu Espírito. Amém e amém. Amém, amados.